Sejam todas as consciências despertas, amorosamente acolhidas na luz do Divino Ser, nestas breves partilhas, nesses sopros do Sagrado. Não sou o que sinto. O que sinto não é o que eu sou. E o que eu sou nem sempre sinto. Nós precisamos estabelecer uma distinção entre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós somos. Ser tem a ver com a essencialidade, tem a ver com a nossa natureza espiritual. Sentir tem a ver com a nossa circunstancialidade enquanto consciências despertas numa tridimensionalidade ou numa expressão de manifestação no plano da materialidade. Então, o que eu sou não representa aquilo que por vezes sinto, e aquilo que eu sinto não corresponde exatamente àquilo que sou. Porque o que sinto é transitório, o que sinto é circunstancial, o que sou é incircunstancial, o que sou é permanente. O que sou está ligado ao meu estado consciencial. O que sinto está ligado ao meu condicionamento mental. Veja como nós percebemos e sentimos as coisas, através, obviamente, daquilo que nos chega, que nos possa impactar, que vem das circunstancialidades do plano da existência. Fatos, pessoas, circunstancialidades. E nós processamos aquilo dentro dos nossos condicionamentos mentais. Porque não é o que vivemos ou vivenciamos, e sim como nós interpretamos. Não é o que acontece comigo, é como eu vivo aquilo que comigo acontece. Então, um mesmo evento, um mesmo episódio, pode ter uma reatividade diferente em mim mesmo em tempos diferentes. Ou ter uma reatividade diferente, um mesmo evento, em uma outra pessoa, se estivesse vivendo aquilo que eu vivo. Então veja que aqui nós somos mais regidos pela subjetividade do que pela objetividade. Então, isso que nós percebemos nos chega como um processo de decodificação que passa pelos nossos arquivos mentais, nossos registros, nossos condicionamentos, e que afeta diretamente o nosso corpo emocional. E esse corpo emocional nos suscita certos sentimentos, certas emoções, sendo que as emoções são mais imediatas e os sentimentos mais enraizados, mais permanentes. Mas isso não é o que eu sou. O que eu sou não tem a ver com o que eu sinto. Porque o que eu sou está ligado ao plano da consciência, é consciencial. E quanto mais eu estou restrito ao mental inferior, a todas essas flutuações da mente, todos esses jogos mentais, que na verdade são verdadeiros labirintos, mais estreito eu sou, mais limitado eu me encontro, e assim eu muito mais sou impactado por aquilo que me acontece. Já um estado consciencial que tem uma visão ampla, que é profundo, ele não está sujeito a ser tão impactado por essas
adversidades ou circunstancialidades próprias da terceira dimensão. Certa vez um mestre estava, um yogi, estava no seu ashram e ele foi visitado por um homem que estava muito angustiado, sofrendo grandes transtornos emocionais, né, por causa de um evento específico que lhe tinha acontecido e que o havia afetado negativamente e desestabilizado todo o seu panorama emocional. Aí o mestre, esse yogi, ouviu pacientemente todos os relatos daquele senhor e pediu a ele que buscasse um copo de água. O senhor trouxe-lhe um copo de água. E o mestre pegou uma colher cheia de sal e adicionou no copo d'água e falou com o senhor: beba. E o homem tentou beber, mas o sabor da água salgada é imbebível. Ele teve, inclusive, ânsias de vômito. E o mestre perguntou: qual é o sabor? O que você sente? É horrível, é imbebível. O sabor, é realmente desagradável. Aí o mestre pegou o homem e falou com ele: me acompanhe. E levou-o até a beira do lago. Havia um grande lago ali de água cristalina, né? E aí o mestre pegou a mesma colher de sal, pegou uma colher de sal e adicionou na água do lago. Esperou um tempo e depois falou com o homem: pegue um copo de água do lago e beba agora. O homem pegou, bebeu e ele perguntou: como é essa água? Maravilhosa, fresca, muito saborosa. E o mestre disse: assim somos nós. Um certo evento, um certo acontecimento que cai numa mente pequena, estreita, alguém que está preso ao plano restritamente mental, do mental inferior, é como a colher de sal caindo no copo d'água. Vai produzir um sabor muito amargo, muito impalatável. Mas esse mesmo episódio, esse mesmo evento, que é simbolizado pela colher de sal, caindo numa consciência vastíssima, ampla, profunda, como o lago, não vai alterar a qualidade dessa mesma consciência, como não alterou a qualidade da água do lago. Então, tudo se resume nas amplitudes conscienciais que nós temos e trazemos. Consciências expandidas lidam com o plano da existência sem ser transtornados, sem serem afetados, porque são vastos. As pessoas presas às armadilhas mentais, ao curto circuito, né, das vibrações mentais inferiores, elas facilmente são vitimadas por sentimentos adversos e trazem, obviamente, o sofrimento. Seria o mesmo, por exemplo, também usando uma outra analogia, se nós tivéssemos um trinca-ferro dentro de um quarto. As senhoras e os senhores talvez conheçam o pássaro trinca-ferro, de onde eu passei a minha infância, em Minas Gerais, é muito comum o trinca-ferro. E até perverso, porque as pessoas prendiam os trinca-ferros nas gaiolas para cantarem. E o trinca-ferro tem um som estridente muito forte, por isso chamam trinca-ferro. E agora, imagine um trinca-ferro cantando, né, dentro de um quarto fechado, um quarto estreito. Seria insuportável. Nós não suportaríamos.
Mas imagine esse mesmo trinca-ferro solto na floresta cantando, numa vastíssima floresta. Seria harmônico, seria até feliz, não nos incomodaria. O quarto fechado é a nossa mente estreita, essa mente racional analítica que fica remoendo, que fica mastigando conceitos e sentimentos. A floresta vasta representa a nossa consciência, o nosso plano consciencial. Então, se nós estamos na floresta, na vastidão da floresta, nesse plano consciencial expandido, o cantar de um trinca-ferro não nos incomodaria. Ou seja, uma adversidade poderia ser vivida não como adversidade, mas como uma circunstancialidade natural. Então, obviamente, nós temos que perceber ou diferenciar o que nos afeta da consciência que é afetada. O que nos afeta é uma realidade. A consciência que é afetada é outra. E tudo depende não do que nos afeta, e sim da consciência que é afetada. Porque os fatos em si, eles só assumem uma significação a partir do momento que eles são vivenciados e interpretados por nós. E às vezes, quando nós nos fixamos no fato, sofremos. Mas quando nós olhamos além dos fatos, isso pode não nos ser sofrimento. É muito semelhante àquela outra história do mestre que todo dia chegava para o seu discípulo e estendia a palma da mão para o discípulo e dizia: o que você vê aqui? O discípulo olhava para a mão dele e falava: eu vejo os seus 5 dedos. Aí o mestre se calava e ia embora. No outro dia ele voltava, estendia a mão para o discípulo e perguntava: o que você vê aqui? Mestre, eu vejo os seus 5 dedos. E assim foi passando o tempo, e ele sempre fazia a mesma pergunta. Um dia o mestre pegou e estendeu a mão para ele e falou: diga o que você vê aqui. Naquele momento, ele, em vez de olhar para os dedos, ele olhou através dos dedos e viu uma dimensão que se estende além dos dedos. Ele tirou o foco do dedo, que é o problema, e olhou além do dedo. Aí, naquele momento, aquele discípulo se iluminou. Ou seja, ele não olhou para o objeto da percepção, mas ele olhou através do objeto da percepção. E esta é a proposta da percepção espiritual, é nos dar olhos para vermos através das coisas e não restritamente as coisas. Porque, além das coisas perceptíveis, existe todas as dimensionalidades incomensuráveis e que nós não percebemos, porque nós estamos focados apenas nos dedos, ou seja, apenas nos fatos e objetos concretos. E isso traz sofrimento. Então, quanto mais vasta a mente, quanto mais ampla a mente, mais ela consegue trazer todas essas percepções sem que haja em nós nenhuma afetação emocional. E quanto mais ampla, mais vastamente, maior as possibilidades de percepção. É muito semelhante àquilo que Samana Jesus se referiu na passagem da parábola dos talentos. Quando Jesus disse: ao que tem, mais lhe será dado e ficará na abundância. Mas aquele que não tem, até mesmo o que possui lhe será tirado, e grande será a sua miserabilidade. E essa passagem está
registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 26. Do que Jesus está falando? Aquele que tem, mais lhe será dado. Ou seja, aquele que possui ou que está no estado consciencial, na amplitude do estado consciencial, na expansão consciencial, mais lhe será dado, porque existe um espaço infinito nele. Então, tudo que ele traz é ferramenta para que ele tenha mais e mais ainda. Mas aquele que não tem, ou seja, aquele que não está nesse estado expansivo consciencial, mas está preso aos labirintos da mente, do jogo egóico mental, até o que ele tem lhe será tirado. Porque isso que ele pensa ter não é dele. Porque isso não é real. E grande será a sua miserabilidade. Veja como Samana Jesus trabalha com maestria essas percepções e esses conceitos. Ao que tem, mais lhe será dado e ficará na abundância. Mas aquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado, e grande será a sua miserabilidade. Então tudo se resume ao estado consciencial. Enquanto nós somos restritos consciencialmente, acanhados consciencialmente, ou quanto estamos presos aos labirintos e os jogos da mente inferior, nós sofremos. Porque somos muito mais sensivelmente impactados. Aliás, foi nesse sentido que Buda percebeu a possibilidade de superação do sofrimento. Enquanto nós nos tornamos tão vastos, e essa vastidão vem pelo vazio, ou seja, pela não identificação com o plano mental, todas essas coisas que antes pareciam sofrimento se diluem. Então tudo repousa na consciência. E veja, o que é a consciência? Diríamos nós que a consciência é um espaço fora do tempo para um tempo fora do espaço. Veja que definição bonita. A consciência é um espaço fora do tempo para um tempo fora do espaço. Então, gratidão a você que está presente no nosso canal, que compartilha conosco esses conteúdos. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe esses conteúdos, pois se ele foi relevante para você, provavelmente também o será para outras consciências. Nós temos um trabalho que é um curso bastante vasto, bastante amplo, onde nós falamos sobre essas questões conscienciais, sobre a possibilidade de construção da felicidade, sobre a natureza do sofrimento, enfim. E também nós fazemos um convite para que você visite esse curso. A imagem do curso é vista na tela e também você pode acessar o link que está na descrição desse vídeo. Que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Shiva Shambhu.